Quais os impactos da guerra no Irã nos mercados e no Bitcoin? No meu livro recém-publicado, no Ciclos de Mercado e Opções de Bitcoin, eu comento sobre isso, o impacto que as guerras podem ter nos ativos financeiros. Basicamente, a gente tem que entender duas coisas. O impacto da guerra em si, o que vai acontecer com a valorização ou queda dos ativos, e também a duração da guerra e quanto que os governos estão gastando. Porque guerras fazem os governos gastarem muito dinheiro. E como que eles gastam esse dinheiro? Desvalorizando a moeda. Por isso que é muito comum ativos monetários como o ouro e agora potencialmente o Bitcoin se valorizarem pensando no médio e longo prazo desses cenários de guerra. Principalmente uma guerra que possa ter uma duração maior e um impacto econômico mais forte. No capítulo 8 do meu livro, eu comento uma parte em guerras. Olha só, guerras são extremamente inflacionárias. Ativos financeiros apresentam crashes e quedas prolongados em momento de contração de base monetária, não em guerras. Por exemplo, crise de 29, depressão dos anos 1930 nos Estados Unidos. Na pandemia também tem aquele crash, é aí que realmente tem as maiores quedas. Porém, guerras sempre implicam em geração de grandes dívidas pelos governos para financiar esforços de guerra, o que gera expansão da base monetária e desvalorização das moedas estatais. Mesmo considerando aqui o período de maior guerra da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, o índice Dow Jones subiu 32%, mesmo durante a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, mas os Estados Unidos, eles entraram, sabe quando? Lá, depois de Pearl Harbor? Finalzinho, dezembro de 41. Então, os Estados Unidos entrou aqui na guerra. O que aconteceu? Caiu, 5 meses de queda, primeiro impacto, crash. Depois, esforço de guerra, impressão de dinheiro, olha só, a Bolsa Americana subiu. Agora vamos voltar aqui para o presente, essa guerra no Irã. E tem um componente para a gente ficar muito atento, que é a questão do petróleo. Como o Irã, ele interrompeu ali, né, na prática acabou interrompendo a passagem de petroleiros, também fertilizantes, outros navios no Estreito de Hormuz, ali afeta muito o preço do petróleo. 20% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Então, o que a gente está vendo? Preço do petróleo subindo muito. Quais os impactos disso? Quando o preço do petróleo sobe muito, vai impactar os custos de setores do mundo inteiro, desde combustíveis, derivados de petróleo, plástico, comida, enfim, vai afetando tudo. Se a gente tem esse problema, o que acontece? As pessoas precisam gastar mais. Não é necessariamente que vai ter uma inflação descontrolada. Quando você precisa gastar mais em um item só, o que acontece? Pode acontecer uma recessão, porque as pessoas vão ter que estar usando dinheiro que seriam usados em outras coisas, somente em itens relacionados aí ao aumento do petróleo. Então, se o barril do petróleo ficar muito tempo, aí semanas, meses nas alturas, pode gerar uma recessão e podem ter crashes no curto prazo. Como o Michael Howell, da Cross Border Capital, falou recentemente em um de seus newsletters, quando o barril do petróleo sobe, o que acontece? Acaba afetando a própria liquidez global, contração da liquidez global. Então, se persistir muitas semanas ou meses com o barril do petróleo perto de 100 ou acima de $100, a gente pode começar a ver contração da liquidez global. Contração da liquidez global gera correções, talvez não crashes, talvez sim, mas podem vir sim correções nos mercados financeiros, incluindo o Bitcoin. Então, vamos ficar de olho aí no barril de petróleo. Porém, toda a guerra aconteceu a mesma coisa. Pode ter um crash, pode ter uma correção no começo, mas depois vem impressão de dinheiro, acaba tendo muitos estímulos dos governos e os ativos acabam muitas vezes no final da guerra estando valendo mais do que antes de começar a guerra. Por exemplo, guerra da Ucrânia e da Rússia, foi em 2022. Teve um bear market em todos os mercados em 2022. Só que depois, 2 anos depois, o Bitcoin e muitos ativos financeiros voltaram a fazer novas máximas
históricas. Se você ainda não adquiriu o meu livro Ciclos de Mercados e Opções de Bitcoin, ele está disponível na versão digital e também na versão impressa na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês conseguirem acessar o livro, comprarem o livro aí e poder aprender tudo de opções de Bitcoin, aprender opções do zero e também ciclos de mercado, como navegar os ciclos de mercado, vendo uma teoria sólida baseada na teoria austríaca dos ciclos econômicos. Até a próxima!